Bom, dando continuidade à nossa aula, trazer um pouquinho agora sobre a relação entre os tipos de deficiência e também correlacionando com as modalidades paralímpicas. Bom, eu vou estar falando aqui das modalidades que foram consultadas no IPC. Mas o que vem a ser o IPC, né? O IPC ele surgiu da necessidade que se constatou, né, de haver um órgão que administrasse e realizasse os eventos com uma maior eficácia, e que também pudesse ter uma voz ativa, né, perante ao Comitê Olímpico Internacional, o IOC. Bom, e por que isso? Por que, né, isso surgiu, a demanda de um órgão? Porque foram surgindo diferentes órgãos reguladores que foram somando, né, participação de diferentes áreas da deficiência. Então, se tornou-se necessário que se criasse um órgão, né, maior para gerenciar todos os menores. Bom, esse IPC ele é responsável pela organização e execução dos Jogos Paralímpicos de verão e o de inverno, e também das competições de multideficiências, como exemplo os campeonatos mundiais. Também é responsável, né, por projetos que fomentem de fomento, né, aos diversos lugares do mundo. Bom, vale a pena destacar também que, embora haja, né, um trabalho associado com o IOC, o IPC ele ainda não tem a mesma abrangência internacional e tampouco, né, acesso aos mesmos recursos financeiros, né, como todo o esporte paralímpico. Aqui a gente vai perceber que certos tipos de deficiência, né, eles podem ser classificados e classificar as pessoas para mais de uma modalidade. E cada esporte paralímpico, ele define as suas regras, né? E também para quais grupos de deficiência eles oferecem oportunidade esportiva. Outro ponto aqui que a gente pode levantar é que, embora alguns esportes eles incluam atletas de todos os tipos de deficiência, um exemplo é o atletismo, a natação, outros esportes eles são específicos para uma determinada deficiência, como exemplo o goalball. E também pode haver também, né, uma seleção de tipos de deficiência, né? Por exemplo, o esporte do paraipismo e o paraciclismo, perdão. E aqui, abrindo um paralelo, né, eu vou reforçar aqui com vocês que as diferentes formas de deficiência colocam, né, para os organizadores, vamos dizer assim, um problema, né, de encontrar um sistema que garanta, né, aquele princípio de igualdade de condição para que seja feita uma disputa igualitária, né? E levando com essa disputa a resultados justos no final da competição. E então, a solução encontrada para isso foi fazer o agrupamento, né, de competidores em suas devidas categorias e que vai variar, né, de acordo com o seu comprometimento apresentado, né? E então os sistemas eles classificam e têm por objetivo, né, garantir a legitimidade das competições e os seus resultados, além de ajudar, né, a prevenção de prováveis lesões, né? Se o atleta ele compete em uma categoria em que ele não apresenta características, né, para tal,
ele pode acabar se lesionando. Então, essa triagem, ela permite com que o atleta ele possa ter garantido, né, a sua prática sem danos ou sem prejuízos, né? Bom, aí eu vou trazer aqui uns quadrados mostrando, né, a categoria e a relação, né, com algumas modalidades. A deficiência visual, ela é a redução ou nenhuma visão causada na estrutura ocular, nos nervos ou nos canais ópticos ou no córtex visual. Bom, aí as categorias, né, que abrangem esse tipo de deficiência, aí o futebol de 5, o goalball, né, o paraatletismo, e entre outros aí. Lembrando, mais uma vez, que depois vocês vão ter acesso ao documento, aí vocês podem dar uma olhadinha em cada modalidade, que é importante a gente saber, né? Agora, tratando da deficiência intelectual, ela é considerada sendo deficiência intelectual aquela que faz a restrição do funcionamento intelectual ou do comportamento adaptativo no que tange a habilidades conceituais, sociais ou práticas necessárias no cotidiano. Esse comprometimento ele deve ter sido diagnosticado antes dos 18 anos. Aqui, o quadro de modalidades é menor, né? Inclui o paraatletismo, a paranatação e paratênis de mesa. Isso se tratando da deficiência intelectual. Agora, quando a gente fala de deficiência física, ela abrange 8 tipos. O déficit de força muscular, deficiência de membro, baixa estatura, ataxia, atetose, hipertonia, diferença entre os membros inferiores, déficit de amplitude de movimento articular. E para a maioria dessas categorias ali que eu abordei, né, de deficiência física, a maioria dessas pessoas elas vão se incluir nestes esportes aqui, salvo o esporte para pessoas com baixa estatura, que vai ter um quadro menor. Mas do resto, a maioria se enquadra aqui, nessas modalidades aqui. Agora falando um pouquinho do esporte paralímpico na escola, né? Muitos dos esportes que compõem o programa dos Jogos Paralímpicos, eles foram adaptados de sua versão convencional e outros como o goalball, né, foram desenvolvidos especialmente para pessoas com deficiência. Partindo dessa definição, né, podemos concluir que o esporte adaptado ele é aquele esporte que é desenvolvido para atender, né, alguma necessidade. E dentro das aulas de educação física, esse esporte adaptado ele pode ser desenvolvido por você, professor, e adequando, né, a realidade do cotidiano em que você trabalha. Ou seja, né, todas as variáveis que apresentam um esporte ou uma atividade, ela pode ser variada, tanto em sua regra, quanto seu espaço, seus implementos, todos esses eles podem sofrer adaptações a fim de torná-los mais exigentes ou, pelo contrário, né, torná-los mais simples, de modo a atingir os objetivos pretendidos por nós dentro de sala de aula, quadra, né? A presença de um aluno com deficiência nas aulas de educação física, ela representa uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento para todos os envolvidos. O aluno em si, né, o aluno com deficiência, e também os seus colegas e também o professor, né, que vai ter que aprender a lidar com aquele aluno, trazendo ele para o meio, né, dos outros alunos, tidos como, entre aspas, normais, fazendo com que todos vivenciem de uma maneira igual, né, que as experiências
que as experiências para todos esses alunos sejam uma experiência boa, sadia. Então, é importante se pensar, né, no trabalho que será realizado dentro de quadra e sala de aula. Né? Bom, o esporte adaptado ele foi modificado para se ajustar, né, a uma situação, um objetivo e um público. E todas as variáveis de uma atividade, como eu já falei, né, elas podem sofrer essa mudança. E o autor Costa ele vai trazer para a gente alguns itens de ordem geral que devem ser levados em consideração para ser trabalhado em uma aula de educação física escolar. Que seja uma aula inclusiva, né? Aqui temos os itens, né? Primeiro, a potencialidade e a limitação, elas são características comuns em toda criança, com ou sem deficiência. As limitações impostas pela deficiência, elas devem ser de conhecimento do professor, no intuito de evitar uma ou superestimação, ou seja, ou até mesmo constranger, né, o aluno com deficiência com os outros alunos, né, com os demais. Porque o professor, uma vez que ele sabe o aluno que ele está trabalhando, ele consegue e conhece, né, as potencialidades e as limitações desse aluno com deficiência, ele consegue colocar o aluno para realizar tarefas e também estimulá-lo, né, a cumprir tarefas que ele realmente consiga. Nada que vá deixá-lo constrangido por não conseguir. Ou tão pouco ser tão fácil, ou, né, visto assim para ele, tão fácil, tão óbvio, que o deixe também constrangido por pensar, né, que o professor acredita que ele não seja capaz de realizar uma atividade um pouco mais elaborada. Então, o professor ele deve estudar, ele deve pesquisar antes de elaborar aulas para trazer o aluno com deficiência para dentro do convívio e da participação das atividades de uma maneira satisfatória. Bom, dando continuidade, os objetivos a serem alcançados devem ser claramente definidos para que se possa elaborar a melhor estratégia de ensino. Busque desenvolver atividades que proporcionem alegria, prazer e motivação. E tome cuidado com a atitude superprotetora, pois a criança com deficiência, ela faz parte do projeto, ela não é o projeto. Então, a gente tem que estar sempre com isso em mente. E também, né, valorize os acertos e deixe a criança tentar realizar as atividades em seu tempo. Não apressá-la, não pressioná-la, né, a executar rapidamente para poder acompanhar a turma. Cada criança tem o seu tempo, seja a criança com deficiência, seja a criança que aparentemente não apresenta nenhuma deficiência intelectual, física, mas também tem o seu tempo, né, para poder desenvolver as atividades. Então, o professor ele deve respeitar esse tempo, né, da criança. Vou trazer aqui algumas atividades que foram tiradas desse livro, Guia Escolar Paralímpico, está disponível nesse link aí. E aqui, né, as atividades, essas atividades aqui, elas têm o intuito de mostrar como você, professor, pode trabalhar com o tema dentro de quadra, sala de aula. Aqui eu vou ler uma, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre. Atividade 4, futebol para todos. O objetivo aqui é o ganho de conhecimento sobre a prática de educação física inclusiva. Bom, o material aqui utilizado nessa aula serão bolas de diversos tamanhos, pesos e materiais como cones ou qualquer outro material que possa demarcar as áreas de gol e também papel e lápis. Bom, desenvolvimento. Iniciar a atividade discutindo as várias maneiras de se jogar futebol.
Perguntar se alguém tem conhecimento do futebol praticado por pessoas com deficiência, muito importante. Discutir o futebol de cegos, perguntando que tipo de adaptações os alunos creem ser necessárias. E apresentar o futebol de 5. Como procedimento da aula, dividir os alunos em grupos de 6 integrantes. Cada grupo ele deve propor uma maneira de se jogar o futebol em diferentes contextos. Por exemplo, futebol sobre skate, futebol sentado, futebol do qual participam com a mesma intensidade pessoas que se movimentam e outras que devem permanecer estáticas, entre outras situações que podem ser criadas pelo professor. Cada grupo ele deve anotar regras e adaptações do seu futebol e, se possível, todos os alunos devem experimentar os diferentes futebols. Bom, o que esse exemplo de atividade aqui traz para a gente, né? Ele traz o que nos mostrou, né? As ordens que aqui se apresentam bem, né? Onde você está adaptando o futebol que os alunos eles conhecem, né? Por um futebol diferente e trazendo a informação para eles, né? De um futebol praticado por cegos e mostrando, né? Essa realidade, essa modalidade presente no esporte paralímpico. E é importante, né, trazer para conhecimento dos alunos, mesmo que na turma não haja nenhuma pessoa com deficiência, é importante ser trabalhado nas aulas de educação física, porque faz parte do nosso cotidiano. Então, se torna importante trabalhar a inclusão, o respeito por essas pessoas, fazer com que os alunos eles entendam que as pessoas que têm deficiência, elas podem sim praticar esportes claro, né, com adaptação, mas que é possível que eles realizem sim o esporte e de uma forma divertida, de uma forma alegre